O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante como o Novo Testamento se remete sempre ao Antigo Testamento, ou seja, às Sagradas Escrituras. Parece e existe uma coerência em não abandonarmos as Escrituras, porque é ela que dá sentido, ela é a história, não é coisa do passado. Nós temos um fundamento de existir hoje. Se eu não tiver uma história, eu não existo. Jesus disse, bem claro, numa outra ocasião, eu não vim abolir uma só vírgula, uma só letra da lei, mas dar pleno cumprimento. Então nós somos fundamentados, nós somos alicerçados numa história de homens e mulheres que assumiram Deus como Criador, como Pai, e que depois também o Filho vai prometer que nunca abandonou. Eis que eu estarei com vocês. Foram criados à minha imagem, à nossa imagem e semelhança, portanto, tudo faz sentido. É isso que Paulo tenta lembrar a estes judeus, a estes israelitas. É interessante que ele não fala uma palavra sua, ele apenas repete a história da salvação, começando com Abraão. Ele relembra, faz um resumo da história da criação, da salvação e para. E para entendermos a nossa história,
É preciso que alguém nos fale. A nossa história hoje é a de sempre. Por isso, quem perde o sentido da história, ou quem perde a noção do tempo, se perde no tempo. Dizer que alguém não tem memória é bem isso. Algumas vezes também nós vamos encontrar na Escritura a questão da memória, que temos que manter viva a nossa história ou a nossa tradição. Se nós formos hoje contar a nossa história, se eu for contar a minha história, necessariamente eu estou contando que eu tenho um pai e uma mãe, que eu tenho uma família, que eu tenho uma tradição, que eu tenho uma linhagem, que muitas coisas e muitas pessoas estão envolvidas comigo e eu envolvido com muitas pessoas. Por isso que nós não podemos nos dar, eu diria assim, não sei se essa palavra é muito cabível, a imbecilidade de ser um filho pródigo. Sair, viver no mundo como se eu não tivesse ninguém por trás de mim. É eu me fazer de bastardo, achar que o mundo é meu e que eu vivo em função do mundo e que eu não tenho ninguém que respeitar e eu tenho que viver sem dar satisfação a ninguém ou a nada. Até mesmo Jesus nunca deixou nas suas pregações o Antigo Testamento. Aqueles que não o entendem, aqueles que não acreditam, ele sempre se remete ao Pai, dizendo da história que ele fez para chegar até ele. A passagem marcante, né, dos discípulos de Emaús, como vocês são tão sem inteligência e lentos para acreditarem nas Escrituras que falam de mim. E aí Jesus nos redimensiona no que é ser feliz, ser bem-aventurado, do que é viver. É uma das coisas que mais me incomoda. É viver a Eucaristia só dentro da igreja. E não ser Eucaristia. A gente ouve muito nas nossas formações de padre ser profissionais do altar. E eu estendo a todos nós que diariamente participamos da Eucaristia. O perigo que nós corremos de ser ou de viver a Eucaristia dentro da igreja somente. Este lavar os pés, este se prostrar diante de mim e diante de você, de Jesus, ele está mostrando o que é ser Eucaristia e não participar da missa apenas. Isto é um incômodo, quem sabe, de hipocrisia. Fazer e não ser, participar e não viver, falar e não fazer. O servo
não está acima do seu Senhor. Então ele se coloca abaixo de quem ele está lavando os pés. Vocês entendem o que eu faço agora? Não, vocês agora não estão entendendo. Porque ao sair daqui é que começa de forma viva a Eucaristia. Então, como eu fiz, vão e façam também.